Porque o ensino é limitado e assim como as oportunidades são limitadas pra gente. Cara, como eu posso ser tão burra? Como eu posso ser tão burra? Não tenho como descrever, cara, de verdade, assim, de verdade, eu não consigo. É uma prova de merda e acabou. É uma prova de merda. Não tem o que fazer. Você pode até estar pensando, o que essa maluca tá fazendo gravando um vídeo de Enem 4 meses depois da prova? Só que em 2025, vamos ser sinceros, aconteceu tanta coisa que eu demorei 4 meses pra digerir e ainda não consegui digerir tudo. E se você, assim como eu, teve que fazer Enem em 2025, eu só te digo uma coisa, meus pêsames, porque que ano péssimo pra ser vestibulando. Tudo bem que todo ano o povo reclama que o Exame Nacional do Ensino Médio, que de nível de ensino médio não tem nada, foi ruim. Eles sempre falam que a prova foi injusta. Se você entrar no YouTube agora e pesquisar vídeo 2023, 2022, 2021, vai ter gente reclamando do Enem. Só que no ano de 2025 aconteceram tantas coisas que pode realmente ter provado que o Enem de 2025 foi um fiasco total, sim. E não me leve a mal, eu não acho esse processo seletivo de apenas uma prova, ou no caso do Enem, as 2 provas, dite se você vai conseguir ou não entrar na faculdade pública. Porque, por exemplo, se você acordar doente no dia, já vai atrapalhar todo o seu desempenho na prova. Então eu acho que só um dia e só uma prova decidir seu futuro é uma maneira muito injusta de falar quem pode ou não ingressar na faculdade. Só que o real problema do Enem 2025 foi que alguns problemas que já existiam nas edições anteriores voltaram a aparecer e outros problemas que surgiram mais pra frente, o MEC e o INEP não estavam preparados para lidar com eles. Tanto que até hoje, vocês vão ver mais pra frente, eles não lidaram com eles. E por causa disso, eu decidi fazer um vídeo explicando em 6 tópicos o real problema do Enem de 2025. Como eu comentei antes, obviamente o Enem não é uma prova do nível do ensino médio brasileiro, pelo menos não em todas as escolas. Um ponto que prova isso é essa normalização dos cursinhos. Você mesmo, vestibulando, deve ter visto que assim que começou a época do Enem, no meio do ano, começou a aparecer comercial em todos os lugares. E assim, a gente achar normal passar 2, 3, 4 anos estudando a mais que a escola só para finalmente passar no vestibular, não faz sentido, porque pensa comigo, se a prova do Enem realmente tivesse nível das escolas, só as aulas das escolas já seria suficiente para passar, não ter que estudar anos a mais. Mas sabemos que isso não é uma realidade. Claro que existem algumas exceções, como aquelas escolas particulares de alto rendimento, ou aquelas escolas no Ceará que sempre aparecem no Jornal Nacional falando que conseguiu não sei quantas notas máximas no Enem. Só que assim, essas são só exceções. A grande maioria dos estudantes não tem bagagem suficiente para tal prova. E não é de hoje que os alunos reclamam de problemas como aula vaga, estrutura precária, falta de professor, falta de material. E vamos ser justos. Um aluno de uma escola particular, numa sala de 20 pessoas, com ar-condicionado sempre no 23, materiais atualizados, professores o ano inteiro, sempre vão estar à frente de alunos de rede pública, que estudam em salas com mais de 40 alunos, um calor insuportável, porque todo mundo sabe que aqueles ventiladores de teto só servem para colocar medo de alguém ser esmagado. A falta de professores, que acaba deixando uma lacuna enorme no conteúdo, eles nunca estarão em pé de igualdade com alunos da rede privada. E não que eu concorde com aquela frase, aluno de escola pública vai para a universidade pública, e aluno de escola particular vai para a privada. Na verdade, o conhecimento nunca deveria ser tratado como mercadoria. Todos deveriam ter acesso a ele. Um dos motivos de eu não gostar do processo seletivo do Enem e dos vestibulares em geral é o fato de que essas provas só servem para mostrar uma verdade. Não tem vaga para todo mundo. Esta é a maior edição do SISU desde a criação do programa, em 2010. São quase 275 mil vagas em 136 universidades e institutos federais de educação. Só no ano passado, o Enem teve 4,8 milhões de inscritos, do quais 70% compareceram nos 2 dias de prova, ou seja, por volta de 3,3 milhões de concorrentes. Claro que nessa porcentagem existem treineiros, mas convenhamos, é uma parcela pequena de estudantes que faz Enem para treinar. Mas o ponto mesmo é a quantidade de vagas que o SISU oferece com as notas do Enem, que não chegam nem perto da quantidade de pessoas que prestaram a prova. E o que eu acho mais cômico são as reportagens enchendo a boca para falar da quantidade de vagas oferecidas. Públicas brasileiras. Esse ano nós temos mais de 274 mil vagas disponíveis. 274 mil vagas disponíveis. Agora olha só esses números. O SISU desse ano ofereceu cerca de 274 mil vagas.
274 mil vagas, para mais de 3,3 milhões de candidatos. Mesmo se arredondarmos esse número para 3 milhões, mais de 2 milhões de estudantes ficariam sem vaga. E essa é a verdadeira razão pelo qual o processo seletivo ser tão difícil e tão concorrido, e das correções ficarem cada vez mais rigorosas. Graças a essa falta de oferta de vagas, o processo seletivo teve que ficar cada vez mais criterioso na hora de escolher seus concorrentes. E, em teoria, deveria ser fácil. Quem sabe mais, acerta mais. Quem acerta mais, tira mais ponto. Quem tira mais ponto, garante a vaga. Ou era para ser, se não fosse pela TRI. Antes de reclamar dela, eu tenho que explicar por que esse método é injusto e não faz sentido. De acordo com o Gemini, a teoria de resposta ao item, TRI, é um método estatístico de correção, utilizado no Enem, que calcula a nota com base na proficiência do aluno, e não apenas na contagem de acerto. Resumindo, não importa só quantas questões você acertou, importa também quais você acertou. Agora imagine só uma situação. Digamos que exista uma tal questão de matemática, do qual 1.000 alunos fizeram ela. Desses 1.000, 850 acertaram. Mas Joãozinho, junto com outros 149 alunos, erraram, seja por desatenção, cansaço, nervosismo. O que acontece com a TRI de quem estiver aqui? Ela despenca, não por não saber o conteúdo, e sim por causa de um pequeno deslize. Deslize esse que é lido como chute pelo sistema. Ou seja, não basta acertar muito, você precisa acertar ainda numa ordem coerente, porque se você acertar uma quantidade considerável de questões tidas como difíceis e errar as lidas como fáceis, o sistema lê como uma inconsistência. O que não faz sentido, porque, primeiro, o que é fácil para o grupo A não é necessariamente fácil para o grupo B. E segundo, todo mundo sabe que o Enem é uma prova extensa, com textos gigantescos, que faz com que você se canse muito rápido, antes mesmo de chegar no meio da prova. Até o final você só está tentando sobreviver, o que no final faz com que muitos alunos errem as questões fáceis por estarem simplesmente mentalmente esgotados. E vamos ser justos, um sistema onde acertar mais, não pontuar mais, não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido na TRI é a forma que ela pontua diferentes áreas do conhecimento. Em linguagem, por exemplo, se você acertar 20 questões, sua nota no máximo pode chegar na casa dos 550. Mas em matemática, os mesmos 20 acertos podem chegar perto dos 700. No final das contas, ninguém sabe mesmo como funcionam essas pontuações. Bem, até agora, eu só falei de problemas que já existiam nas edições passadas, mas chegou na hora de falar no elefante no meio da sala. Tô bem, tô zen. Entrei pra faculdade com o Enem. O que foram essas notas de redação, hein? Diga-se de passagem que faz anos que o número de pessoas que tiram nota 1000 vem diminuindo. Mas sempre teve uma média de pessoas que chegavam em pelo menos a uns 800, 900 pontos. Só que esse ano foi diferente de outros. Muitas pessoas que tiravam 920, 940 até 980 simplesmente receberam notas muito inferiores. Quando o resultado saiu na madrugada do dia 16, todo mundo ficou sem entender nada. Você deve ter visto os casos de alunos que sempre tiravam mais de 900 na redação do Enem e que em 2025 receberam uma nota bem mais baixa, 740, 760 pontos. Foram tantos relatos nas redes que os estudantes começaram a suspeitar de uma mudança nos critérios de correção dos textos. O INEP disse que não, que a banca foi a mesma e as regras também. Mas, segundo documentos sigilosos aos quais o G1 teve acesso, em entrevistas com corretores, alguns critérios mudaram sim, e depois da aplicação da prova. Vou explicar. E sim, vale ressaltar que o INEP avisou sobre algumas mudanças que ia ter na correção, como a penalização de quem usava o modelo pronto ou repertório de bolso, mas, como explica a matéria, outras regras só mudaram uma semana após a prova ter sido aplicada. Gente do céu, mudar as regras do jogo no meio da partida é simplesmente loucura. Se fosse algum concurso público que isso acontecesse, os concorrentes simplesmente iriam processar a banca e anulariam a prova. Mas no Enem não. As pessoas se preparam o ano todo, já em um modo de redação, treinando e corrigindo seus erros, para no final das contas, o modo de correção mudar e já ser aplicado sem aviso prévio, e isso prejudicou vários alunos. E o pior dessas notas é que as pessoas só irão saber o motivo da penalização apenas em março, que é quando sai o espelho da redação. Ou seja, mesmo que alguém tente entrar com recurso, as aulas da faculdade já vão ter começado, o SUS já está fechado há dias, e a única coisa que vai restar é esperar o edital com as novas regras e estudar por mais um ano. A essa altura do campeonato, não é novidade para ninguém que algumas questões do Enem vazaram esse ano.
Confirmada mesmo foram umas 11, e o motivo por terem vazado foi culpa de um homem, Ed Clay Teixeira. Só deixando claro que o que ele fez juridicamente não foi crime, pois ele só achou uma brecha no INEP e se aproveitou dela. Provavelmente você já sabe, mas para quem ainda não viu como ele teve acesso a tais questões, eu vou explicar. Ele simplesmente pagava pessoas que iriam fazer o prêmio CAPES, que contém questões pré-testadas para o Enem, para memorizar essas questões antes da prova ser aplicada. Durante as apurações para o G1, a repórter Luísa Tenente descobriu também que Ed Clay pagava candidatos para memorizar perguntas da prova da CAPES. E depois disso, ele montava uma mentoria com essas pessoas e vendia para quem pudesse pagar, dizendo que estava democratizando o acesso à educação. Olhando por esse lado, ele só foi muito esperto, mas que moralmente ser injusto é verdade, porque o curso era inacessível para a maioria dos concorrentes. E quando essa notícia vazou, que alguns concorrentes tiveram acesso às questões antes da data da prova, muitos estudantes foram cobrar o INEP sobre como eles iriam lidar com esse vazamento. E no final, o que aconteceu foi que o INEP tampou o sol com a peneira, anulando apenas 3 das 11 questões vazadas, e ainda falando que tais questões só foram anuladas por similaridades. O que ocorreu foi que houve ruídos na rede social e eu determinei ao INEP de imediato, quando tomei conhecimento, que apurasse, tomasse as medidas cabíveis, e a decisão técnica do INEP foi, por uma questão de isonomia, anular 3 questões, cancelar 3 questões, pela similaridade que saiu na prova. Ou seja, a gente sabe que pode ter vazado mais questões do que foi divulgado, mas o INEP decidiu anular apenas 3 e jurou de pé junto que os alunos não seriam prejudicados. O melhor de tudo isso, no caso do Ed Clay, é que ele nunca foi punido pelos supostos vazamentos, e ainda está na internet vendendo seu curso, e nem o MEC, nem o INEP se pronunciaram sobre como vão evitar mais vazamentos como esse no futuro. E chegamos no último tópico que eu queria comentar sobre, que foi essa mudança no SISU de 2026. A novidade é que o estudante poderá usar as notas das 3 últimas edições do Enem para tentar uma vaga em uma universidade pública. Você pode até perguntar se realmente fez diferença, e eu te digo, fez, e muita. Lembra que no início do vídeo eu comentei que o número de vagas não fechava com o número de concorrentes? Então, com essa abertura para concorrer com os últimos 3 anos, só piorou a situação. 450 mil pessoas. É isso mesmo, 450 mil pessoas é o que o SISU teve a mais de candidato esse ano, com a permissão de usar 3 notas, uma de cada Enem. E nem pense que isso aconteceu porque teve mais gente que fez Enem ano passado. O que aconteceu mesmo foi, pessoas que não fizeram o Enem ano passado, mas fizeram em 2023, por exemplo, viram uma oportunidade de iniciar a faculdade agora. Ou até mesmo quem já passou na faculdade, decidiu tentar de novo, para finalmente chegar na universidade que realmente queria estudar. E o que diga-se de passagem, não tem nada de errado. O problema é que as provas são diferentes, com temas de redações diferentes e níveis de dificuldade diferentes. Vai me dizer que o tema de 2024 não foi mais fácil que o de 2025. Aquela perspectiva quebrou a perna de muita gente. E outra, não dá para dizer que as provas de 2023, 2024 e 2025 estavam no mesmo nível, ainda mais levando em consideração todas as mudanças do Enem 2025, como na correção de redação, a quantidade de questões anuladas, que com certeza alteraram o TRI desse ano. Ou seja, falar que é justo concorrer à mesma vaga, com provas corrigidas de maneira diferente, é quase uma blasfêmia. Enfim, esse vídeo foi mais como um desabafo meu. Eu já tinha pensado nesse tema há um tempo, mas confesso que eu estava frustrada e com preguiça de elaborar tudo mais a fundo. Porque no final das contas, mesmo com todo mundo reclamando, como os professores, os alunos, os influencers de cursinho e tal, quem pagou o pato mesmo fomos nós, estudantes que prestamos o Enem 2025, e fomos usados como teste de novo, igual quando implementaram o novo ensino médio lá em 2022. Mas dito tudo isso, eu quero agradecer a você que chegou até aqui. Se você concorda comigo ou discorda, deixa sua opinião aí nos comentários. Eu vou adorar ver outros pontos de vista e debater sobre isso, mesmo que eu acho que todo mundo concorde que o estudante de 2025 for usado como exemplo. Mas foi isso, e até o próximo vídeo.